Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Que final de semana, hein, minha gente? 2 jogos incríveis, espetaculares. Belgrado, Djokovic perdeu depois de 3 horas e 25 de batalha contra Karatsev. Outra vez uma surpresa desse russo de aço. Conseguiu enfrentar o Djokovic numa quadra lenta, espancando a bola, tendo paciência, um resultado incrível, mas ele acabou perdendo depois o título para o Matteo Berrettini. Lá em Barcelona, uma semana movimentada, um torneio bem forte, um ATP 500 bem forte, com muita gente capacitada sobre o saibro, que acaba aí com mais um título, 12º da carreira de Rafael Nadal. Título difícil pela semana que ele teve lá, não jogou bem o tempo inteiro, não jogou o seu melhor e teve uma final de 3 horas e 38 minutos contra o Stefanos Tsitsipas, esse grego que está jogando tão bem sobre o saibro, exigiu tudo que foi possível do Nadal, teve match point, o próprio espanhol também teve seus dois, um jogo cheio de alternativas e que acaba aí dando um novo impulso para o Nadal, que estava precisando desse resultado no momento que há 7 meses sem ganhar campeonato, né? E com essas dificuldades, problemas físicos no começo da temporada. Então o Nadal ganha um torneio numa hora precisa, importante, dentro da sua casa, para o seu público. O podcast então convida Paulo Cleto para bater um papo com a gente sobre tudo isso que aconteceu neste incrível final de semana. Paulo Cleto, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui de novo no podcast Tênis Brasil. Temporada de saibro começando bem quente, né? Com novidades, novos jogadores jogando bem sobre o saibro. E nós, obviamente, vamos falar bastante aqui, principalmente de Nadal e Djokovic. Tudo bem com você, Zé Nilton? Prazer em ouvi-lo, em conversar com você e com os seus leitores e ouvintes. Um abraço para todos eles. Paulo, o Djokovic e o Nadal viveram aí um fim de semana bem agitado, mas terminaram de formas bem diferentes, né? Djokovic, aquela maratona incrível de 3 horas e 25 lá em Belgrado, sabe que estava lento, irregular, o Djokovic se mostrou irritado, depois melhorou, jogou bem, mas não foi o Djokovic que nós estamos habituados a ver, né? E sofre a sua segunda decepção seguida no saibro, já que Monte Carlo ele perdeu aquele jogo maluco, completamente estranho diante do Daniel Evans. Como é que você vê esse Djokovic nesse comecinho aí, saindo da Austrália, onde ele foi campeão, mas com aquele problema no abdômen? Dando um passo atrás, falando da derrota dele para o Evans, eu achei super interessante aquele jogo, porque o Evans jogou com ele com uma estratégia que eu, aqui dentro da minha cabeça, tinha como a que mais atrapalha e irrita e tira de jogo o sérvio, e que pouquíssimos tenistas aplicam quando jogam com ele. A última que eu tinha visto usar isso com uma certa insistência, e acabou perdendo o jogo, acho que no 4º ou no 5º set, era um Grand Slam, que eu não lembro qual, foi aquele ucraniano, o Medvedev, que ficava enchendo ele de slice no meio da quadra. Foi exatamente o que o Evans fez, tirou o Djokovic do jogo e ficou do começo ao fim. Eu lembro que na época o ucraniano mudou um pouco o jogo quando ele passou na frente no placar. O Evans não, até porque é a característica dele, é o slice de esquerda, foi bem disciplinado e acabou tendo sucesso. Eu só acho estranho que mais tenistas não façam a mesma coisa com o Djokovic, que daqui a pouco para de jogar, porque ele está ficando já 10 anos, e os caras não descobriram isso até agora. Deixa eu só te interromper uma coisinha, só para você agregar uma coisinha técnica nessa história que eu acho que vale a pena explorar, Paulo. O que é que causa esse slice? Né? Na minha visão, é que a bola vem sem peso e baixa. Então isso tira a ofensividade do backhand do Djokovic. Você acha que é por aí? Bom, o Djokovic é um jogador que nós chamamos de contra-ataque. O jogador de contra-ataque, ele sobrevive, o ar que ele respira é a força que o adversário impõe na bola. Ou seja, a bola vem carregada, vem aquilo que os tenistas falam, bola pesada, forte.
Tem tenista que sofre com uma bola pesada, tem tenista que adora a bola pesada. O Djokovic adora. Ele tem um movimento até razoavelmente curto no backhand, extremamente preciso, talvez o mais preciso de todos os backhands, mas ele precisa que o cara coloque força nessa bola. Ao tirar a força, que é o que o slice faz, e colocar no meio, no centro, não é no meio, no centro da quadra, você tira o ângulo dele também. Ele gosta de dar um cutucão abertinho, ou acelerar na paralela. Para acelerar, ele precisa de um pouco mais de força do que o Evans dava para ele. E ele, aos poucos, vai sentindo. O que acontece, na boa parte das vezes, eu imagino, é que alguns tenistas tentam essa estratégia. Só que a estratégia ela demora um pouco para pagar dividendos. Por quê? É porque o Djokovic é um jogador extremamente no ritmo dos jogos, e ele não vai entregar a rapadura ou fazer erros logo de cara. Ele precisa ser tirado do jogo. E isso você faz em 1, 2, 3, 4 games. De repente começa a tirar o ritmo dele. Aí que vem os dividendos. O Evans, como eu disse, naturalmente gosta de fazer isso. Ele ficou com a tática, ao invés de outros que vão lá, jogam 2, 3 vezes, 2, 3 pontos, não vem um grande retorno e abandonam e voltam a dar paulada, entendeu? Além disso, nós vivemos uma época de tênis paulada, né? Você vai nos clubes, hoje a molecada aprende a jogar de um jeito. É porrada mesmo, entendeu? E tem muito pouca sutileza. E o que incomoda o Djokovic é a sutileza, até por essa falta de treino de bola desse tipo. E esse slice, né, Paulo, além do que, ele te permite, de repente, você dar uma curtinha, né? Porque é exatamente o mesmo movimento e você pode trocar o teu objetivo no meio do ponto, e isso dá uma arma interessante para quem usa, né? O que o Evans usava, às vezes, como uma atração, um imã para trazer o Djokovic para a rede, onde ele não é tão eficaz quanto o disputado, como às vezes para dar uma curtinha e ir atrás, sabe? E forçar aquele jogo de quadradinho, que o Djokovic, até que não é ruim, ele sabe chegar, encontrar um ângulo ali, mas o Evans é um pouco mais eficaz nesse tipo de quadradinho do que o Djokovic. Então, algo que você vai ver no seu devido tempo, um jogador como o Tsitsipas usar contra ele. Bom, Paulo, mas aí você está falando muito bem colocado sobre o Evans, só que nós fomos lá para Belgrado, então, em que ele enfrentou o Karatsev, e o Karatsev não tem nada disso. Esse é porrada pura. E o Djokovic também não se deu bem nesse tipo, né, de situação. Achei que o Sábio estava meio lento, ele estava muito irritado, talvez com desvio na quadra. E foi um jogaço, né? 3h25, mas com muita coisa e com muita paciência do russo, né? Como é que você viu esse jogo então completamente diferente do Djokovic, que também acabou terminando em derrota? Bom, Belgrado é um torneio ímpar para o Djokovic. É um torneio que o dono do torneio é ele, ou o pai dele, né? E ele vive um cenário totalmente distinto do resto da temporada. Ali chegam a ele outras preocupações. Com certeza o pai, todo o staff deve tentar isolá-lo de qualquer tipo de perrengue, mas acaba sendo diferente. Tem a imprensa, tem o público, ele olha na arquibancada, ele conhece pessoas que estão na arquibancadas desde que ele era garoto. Tem um impacto diferente na cabeça do cara. Nos primeiros jogos isso não fez muita diferença, porque foram jogos razoavelmente fáceis, né, em 2-7, 6-1, 6-3, os dois. Mas aí ele pegou o Karatsev, que o Karatsev é um tenista que nasceu de novo. Ele passou aí há 10 anos quase, ele deve ter uns 28 anos, ele deve estar no circuito jogando Teachers e Challengers há 10 anos, e nunca ouvimos falar do rapaz.
De repente, no meio do ano passado, ele descobriu que ele conseguia jogar tênis de uma maneira mais efetiva. Ele foi talvez o tenista que melhor aproveitou o hiato do coronavírus. Ele soube escolher os torneios, começou a jogar bem exatamente no meio de todos aqueles perrengues, quando colocavam os torneios, challenges no meio da temporada, já que não podiam fazer aqueles torneios maiores. Ele ganhou umas partidas interessantes ali naquela temporada, pegou confiança, que é o item mais importante da carreira do tenista. Ganhou do Wawrinka ali, ele perdeu do Wawrinka numa final, acho que em Praga. Na semana seguinte ele ganhou novamente em Praga. Foram 2 challenges que eles fizeram em Praga para regimentar tenistas, para dar jogo para os tenistas. Ele aproveitou muito bem. Foi uma final onde eu novamente ganhou do Gubis, ganhou do Robin Haase, que é um tenista bom, ganhou do Vasily. São partidas boas para quem era como ele ali, 150, 200 do mundo. Aí na semana seguinte, já com uma certa confiança, ganhou do Wawrinka. Isso nas quartas de final. E ganhou do Gubis. E depois ele foi lá e ganhou o torneio. A partir dali, ele bateu algum clique na cabeça dele. Ele falou, eu posso dar um pouco mais de força na bola, eu posso dar um pouco mais de porrada, porque ela vai entrar. Aí ele foi ganhando um joguinho aqui, um joguinho ali. Aí ele fez aquele estrago no Aberto da Austrália, quando ele passou o qualify. Foi bem, não lembro exatamente aonde que ele foi na Austrália, mas eu sei que ele ganhou vários jogos. Ele foi até a semi, em que ele perde justamente o Djokovic, né? Exatamente. Ele ganhou, lembro agora, acho que ele ganhou uns 7 jogos. Acho que ele ganhou 7 ou 8 jogos. Acho que foram 8 jogos até as semifinais. Bateu o Dimitrov, bateu o Félix, ganhou do Schwartzman, fácil. Ou seja, ali ele solidificou a confiança dele. E dali, aos 28 anos de idade, ele ganhou uma nova carreira e que, ao contrário de muitos que bebem um pouco dessa d'água e depois se encantam e se perdem, ele não, ele continuou jogando bem e agora aí, 2 finais seguidas, está dando na bola com alegria. E foi nesse estilo de dando na bola e o outro devolvendo que ele ganhou o Djokovic. Mas, de novo, eu acho que jogar em casa para o Djokovic não é uma situação de muito conforto. E ele, atualmente, eu acho que aquela força emocional e mental que ele tem, ela vai aparecer com mais força nos grandes slams. Ele também tem uma certa idade e para ele o diferencial na vida dele, que já ganhou muito dinheiro, esse cara tem mais de 100 milhões de dólares, então o que vai fazer diferença na vida dele é passar Nadal e Djokovic no maior número de recordes, especialmente em Grand Slam. É aí que ele vai começar a colocar toda a energia dele, porque o Federer já está, né, com o pé na casa. O Nadal, nós vimos esse final de semana como é difícil para ele ganhar um torneio no Saibro em 3 sets, está ficando cada dia mais difícil, apesar de que eu nunca na minha vida irei apostar contra o Nadal. Então eu acho que o foco do Djokovic vai ser mais forte, tipo em Roland Garros, no US Open, do que jogar em casa no Bucareste. Paulo, você falou muito bem sobre a questão emocional, mental, e eu acho que aí é que o Nadal se realmente diferencia de tudo que a gente consegue ver no circuito, né? A força mental do Nadal é uma coisa impressionante, aliada à capacidade física, né? Vamos combinar que ontem ele enfrentou um jogador de 22 anos, 12 anos a menos do que ele, leve, cheio de recursos, né? Como é o caso do Tsitsipas,
e ele ainda achou um jeito de ganhar sem jogar bem, né? Aliás, ele não jogou bem a semana inteira, como já tinha também perdido de Monte Carlo lá pro Rublev, outro jogador adepto da pancadaria, né? Mas ele perdeu do Rublev em Monte Carlo, um saibro lento, que para mim foi um resultado muito surpreendente pelo estilo do Rublev. E Nadal sofreu em Barcelona, primeira rodada com o Ivashka, quase se enrolou todo, 6-4 no terceiro e tal. Mas ele foi indo, superando os seus problemas, ele conseguiu chegar bem na final, porque aí ele ganhou do Carreño, que é o grande freguês dele, ganhou bem do Carreño, foi para a final, e ali houve muita coisa, afinal muito difícil, o Tsitsipas 2 vezes na frente, ele virou o jogo, teve match point, não ganhou, abriu vantagem no tie break, não fez, aí o Tsitsipas consegue o match point e num lance ele meio doido, acaba não fechando o jogo. Ou seja, o Nadal, me parece que ele ganhou esse jogo totalmente na base do mental e da sua determinação. Olha, eu assisti a esse jogo da final, me chamou a atenção, Nadal, especialmente da cintura para baixo, ele está mais forte do que ele era, se era que isso era possível. Ou seja, ele está investindo ainda pesadamente na força física dele, especialmente nas pernas. Ele depende mais das pernas do que do braço para competir e se dar bem dentro de uma quadra de tênis. Mas a idade chegou, tem o seu custo, tem o seu preço. Ele deixou já muito sangue e suor, nem tantas lágrimas nas quadras de saibro e quadras duras mundo afora, e isso tem um impacto no corpo dele. Então ele já não é aquele mesmo tenista fisicamente que ele era quando ele fazia coisas assombrosas. Você vê que hoje ele já não faz tantas daquelas coisas assombrosas de chegar bolas impossíveis, apesar de que continua chegando em praticamente tudo. Mas já existe uma diferença. Ele continua motivado, porque ele continua brigando como sempre brigou. Agora, o torneio de Barcelona tem um significado diferenciado para ele. É um torneio, o estádio tem o nome dele, ele tinha lá 12 títulos. É um torneio extremamente importante, eu diria que na mesma linha de Roland Garros, não tanto pelo dinheiro, pelo título em si, pelo impacto do torneio de Barcelona, mas emocionalmente para ele, Barcelona é bem perto da casa dele, então ali ele traz no bolso um pouco mais de vontade de ganhar do que em outros eventos. E ali ele falou, olha, o que aconteceu em Monte Carlo, que é um outro torneio que ele tinha ganho 10 vezes, que ele não gosta de perder e que ele acha que ganharam todo mundo lá, ele falou, não, aqui não vai levar. Ele teve a chance de levar, deu uma vacilada, mas eu achei que... Eu gosto muito de ver o grego jogar. Eu me encanto com o tênis dele, tanto quanto eu me encantava, como, por exemplo, com o Federer. Mais clássico, mais estiloso, mais all-around, ele joga bem no fundo, ele joga bem na rede, ele bate spin, bate slice, ainda não sabe a arma que é o slice. Ele teve ali no match point uma bola para dar um cutucão de slice para a rede. Aliás, Paulo, eu acho que ele não deu slice nenhum nessa partida. Você lembra de algum slice nessa partida, não? Ele deu uns 2 ou 3 para se defender, aqueles... sim, verdade, quando ele estava distante, isso, é verdade. Mas ele pega ali e tem umas bolas, especialmente contra o Nadal, que tem um pouco mais de dificuldade na bola bem baixa, na passada, que vão todo... A bola baixa na passada, na corrida do Nadal, é sempre cruzada. Então, o cara abre o Nadal, como ele abria bastante lá no forehand, e de vez em quando sobrava ali para ele dar um slice baixo, curto, falar para lá. Então passa, o cara tem 1,98 m, é uma dificuldade passar, sabe? E ele não usa tanto essa bola, ele prefere sempre ir para o topspin. E faltou essa bola, faltou a saída da rede no match point que ele teve, uma
bola era, exigia, pedia para que ele fosse à rede, ele não foi, e aí deixou o outro continuar no jogo. E Nadal você não pode perdoar, ele vai, quando muito ele vai te dar 1, 2 chances, se você não aproveitar, ele vai fazer você pagar o preço. Muito forte, continua muito forte mentalmente. Agora, o saque do Nadal não tá aquela coisa, né, Paulo? Parece que ainda é o problema lombar. Ele andou falando que mudou algumas coisinhas na forma de sacar, justamente por causa desse problema lombar, né? E claramente ele não está confiante a partir do saque, né? Até ele se salvou algumas vezes nesse jogo de ontem com o primeiro serviço. Ele, ali no finalzinho, ele abriu uns 2 saques perfeitos ali e eram pontos importantes, mas no geral ainda não é mais aquele golpe que ele consegue trabalhar. Ele está com o segundo saque até bastante atacável, né? É complicado isso no Saibro, né? Até que ponto ele consegue manobrar isso? Ele teve momentos ali que ele sacou a 150, 140, 150 o segundo serviço, né? É um serviço lento para esse nível de jogo. O saque dele nunca foi um grande saque, né? Começa daí. Ele melhorou o saque, mas ele me lembra um pouco o Guilherme Vilas, os caras que sacam muito com o antebraço e com o pulso, sabe? O volume do antebraço aqui, do braço aqui em cima é tão grande que fica meio atrofiado, eles não conseguem soltar bem o braço. O Nadal, agora quando o cara tem dores, ou lombar, ou no ombro, seja lá o que for, ele começa a fazer ajustes para evitar a dor. É óbvio que ele não vai ficar falando para nós exatamente onde que é essa dor, mas você vê que ele faz alguns ajustes que modificam o saque dele. Mas o saque dele tem que ser mais do tipo, como você falou, evitar que ele seja atacado, ele comece levando porrada, porque não é que é um saque que vai varrer o adversário da quadra. Com isso, às vezes, ele vai trabalhar um pouco mais a porcentagem de primeiro serviço em quadra para evitar o ataque ao segundo, mas às vezes ele precisa atacar mesmo. Ele está aí com 15-30 ou 30-40, ele não vai poder só ficar colocando o serviço em quadra mesmo. O Nadal falou, Paulo, ao final da partida, obviamente, né, que esse título em Barcelona veio na hora certa, na hora perfeita que ele precisava, né, porque estava precisando reagir. Ele não ganhava um torneio há 7 meses, exatamente quando ele ganhou o Roland Garros em outubro do ano passado. Ele não ganhava mais nada, né? E estava com essa dificuldade toda, com essa incerteza, inclusive em relação à questão física, né? Então ele disse que ganhou o torneio no momento certo. Você enxerga que daqui para frente o Nadal vai se soltar um pouco mais, vai jogar. Madrid é um saibro diferente, né? Mais veloz, é até meio mais difícil de jogar, embora o Nadal até goste de jogar lá. Mas você acha que agora ele embala, ele se solta pelo menos um pouco para chegar em Roland Garros com aquela confiança toda? O foco dele definitivamente é Paris. Tudo entre o começo do ano e Paris é só para ele pegar ritmo, pegar confiança. E confiança, como eu já disse no começo aqui da gravação, é o detalhe mais importante na vida e na carreira do tenista. Então o Nadal, como você bem lembrou, não ganhava desde Paris no ano passado, ele fala, pô, eu preciso ganhar, tenho que ganhar. Ele precisa ganhar para pegar um pouco mais de confiança. Nesse sentido, o Barcelona foi muito bem-vinda. Mostrou para ele que ele consegue, especialmente nas horas apertadas, consegue ainda ser o Rafael Nadal que tanto os seus adversários temem. E ele precisa manter esse estigma, porque esse estigma vai ajudá-lo muito em Paris. Lá ele tem a fama de que ele não perde para ninguém lá, e os adversários têm que acreditar ainda lá atrás na cabeça que ele ainda é perigoso. Se ele não ganhasse um torneio até Paris, os caras falam, já não é aquele mesmo Nadal. Ganha do Barcelona, os caras falam, bom, ele foi lá, enfiou a mão no bolso do Tsitsipas e tirou o título do bolso dele. Então, ele mantém essa fama, e o que vai dar a ele um pouco mais de conforto em momentos bicudos em Paris. Até lá, é só para ele ficando cada vez mais afinado. Não é que ele quer ganhar
é muito bem-vindo, mas não é que para ele vai fazer muita diferença ganhar o torneio de Madrid, e como você falou, já não é muito propício a ele, porque é um pouquinho mais de altitude, é como se fosse São Paulo, acho que é até mais baixo que São Paulo, mas é um dos 100 metros mais baixo, 800, mais baixo, é um pouquinho mais baixo. Mas eu acho que é o único torneio nesse circuito europeu que não é na altura do mar. Exatamente. Então, ali e pode ser coberto eventualmente, né? Se tem um mau tempo e tal, ainda tem a cobertura que deixa a quadra mais rápida ainda, né? Exatamente, fica sem o vento. Então lá ele tem um pouco mais de dificuldade. Não acho que ele seja... Por exemplo, o Tsitsipas vai ter mais sucesso contra ele lá do que teve em Barcelona. Alguns outros também, o Sinner vai incomodar mais, a bola do Sinner vai penetrar mais ainda. Mas, como eu falei antes, eu não aposto nunca contra o Nadal. Mas tudo para ele é uma questão de se preparar para Roland Garros. Deixa eu aproveitar o gancho que nós falamos, Paulo, te fazer uma pergunta com 3 elementos para você avaliar os 3 ao mesmo tempo. Karatsev em primeiro lugar, um cara com 27 anos surgiu basicamente do nada. Você já tinha visto algo parecido no circuito? Eu não lembro de alguém surgir assim tão do nada que nem o Karatsev, numa idade tão mais elevada, e jogar no nível que ele está jogando. O problema não é o que ele está fazendo, mas é o nível que ele está jogando. Por isso até eu te pergunto sobre ele, qual é a chance que ele teria, por exemplo, num grande slam como Roland Garros, que vai ser o primeiro dele, ele nunca jogou lá, mas também o Tsitsipas. Ele é certamente novidade do Cyber, mas até que ponto ele pode incomodar num torneio tão grande quanto o Roland Garros? Lembrando que o Tsitsipas já foi semifinalista no ano passado. Olha, é quase que fazer a adivinhação. Porque, como você disse, o cara não tem um passado tenístico para nós analisarmos. Tem 27 anos, o que dá a ele bastante rodagem. Ou seja, ele já jogou muito tênis, já ganhou bastante, perdeu muito, sabe? Mas está na confiança, está dando na bola e a bola está entrando. Ele quebrou a barreira do som. Ele agora, quando ele dá na bola, ele acredita que a bola vai entrar. Se isso vai, ele se mantendo nessa onda até Paris, com certeza ele vai ser um tenista a se temer lá. Agora, jogar 2 semanas, são 7 jogos, melhor de 5, onde os jogos oscilam bastante, você ganha um set, perde outro, aí ganha mais um, depois perde outro. É um animal bem diferente de jogar um evento em 3 sets. Ali muda, e essa mudança não vai ser exatamente benéfica para ele, que nunca teve sucesso nesse cenário de 5 sets. Então, ele pode sim se tornar uma surpresa se continuar jogando bem até lá. Vai ter que tomar cuidado e não virar o fio, né? Não se cansar, entre aspas, até lá. E vai ter que achar uma maneira de jogar bem 7 jogos o jogo inteiro, que não é para qualquer um. Uma incógnita. Mas eu nunca vi também, eu não lembro de ter visto alguém na situação dele, 27 anos. Já vi muito tenista começar a jogar bem ou melhor aos 27 anos, mas um cara que estava restrito a Futures e Challengers nunca saía dali, sabe? Nunca teve qualquer resultado de expressão. De repente começar a ganhar de tenistas como ele vem ganhando, batendo os melhores do mundo. E numa qualidade incrível, né? Num nível muito alto, né? E ganhou no Cyber, ganhou na quadra rápida de Melbourne. Eu acho que ali em Melbourne, ele se solidificou o ano passado jogando aqueles challenges, ele viu que ele podia ser de outro naipe. E soube mais uma vez, além de ter se dado bem Covid 2020, ele foi para a Austrália, soube usar bem o sistema de ficar trancado, passou um quali, não só passou o quali, ganhou as partidas até a semifinal. Ali ele mostrou que ele
se preparou para fazer tudo aquilo bem e, mais uma vez, conseguiu continuar jogando bem. Nós temos que tirar o chapéu para o rapaz, porque ele vem há um ano fazendo muita coisa certa. Então não dá para dizer, vai chegar em Paris, não vai dar em nada. Não. Até agora ele vem fazendo muita coisa certa, o que demonstra que ele pode chegar lá e fazer mais uma coisa certa de novo. Paulo, sabe uma coisa que me incomoda um pouco, eu acho até um pouco estranho, e os tenistas devem também não gostar muito disso, é que eles jogam praticamente toda a temporada europeia com uma bola, que é a Dunlop, né? Que hoje é a bola oficial dos Masters 1000, nós vimos que Barcelona foi jogado com ela, Belgrado foi jogado com ela, e de repente eles vão para Roland Garros e jogam com uma outra bola, que agora é a Wilson. Era a Babolá, desde o ano passado a Wilson assumiu lá. E você já viu que houve muita reclamação em cima da bola Wilson o ano passado. Quer dizer, não é meio estranho isso? Você jogar o circuito praticamente inteiro de saibro com uma bola e de repente tem que se adaptar para outra? Isso mexe um pouco a cabeça dos tenistas ou não? Zé Nilton, você é das antigas, você está aí já faz tempo. Essa salada das bolas que você está mencionando agora, e que os tenistas têm, por um lado, uma certa razão, por outro lado, uma tremenda cara de pau em reclamar, era muito mais drástica umas 2 décadas atrás. Isso é verdade. Você trocava de bola a cada torneio. Você ia a Roma, eles colocavam você para jogar com bolas Pirelli, que eram conhecidíssimos, era que nem jogar tênis com bola de beisebol, mas você dava um tremendo saque e a bola saía parecendo a Maria Sharapova sacando, sabe? Era horrível. Aí você podia ir para Paris um ano a bola era rápida, outro ano a bola era mais lenta, os franceses não conseguiam se definir sobre qual bola, qual patrocinador que eles iam honrar. Os outros lá, os ingleses, sempre tiveram as bolas slides, mas a ATP não tinha essa uniformidade que existe agora, onde só uma bola é usada. Cada torneio em cada país usava a bola que lhe convinha. Com quem eles conseguiam fazer um acerto comercial, eles usavam aquela bola. Então você acabava de jogar um torneio com uma bola extremamente pesada, na semana seguinte você estava jogando com uma bola extremamente leve. Aí você tentava acertar no encordoamento, ou você ia lá e botava todas as bolas na grade no primeiro 2 tempos. E se você não ganhasse nenhum dos dois, você estava fora do torneio. Isso acontecia direto. Paulo, para a gente fechar, eu quero saber um pouquinho para explorar um pouquinho a nova geração, mas acho que tem um detalhe nessa nova geração que é curioso, começou ali em Monte Carlo, que é o Tony Nadal treinando o Félix Aliassime. O que é que você achou dessa tentativa do Aliassime agora com o Tony? O Tony é o técnico de um jogador só? Será que só o Nadal que ele conseguiu fazer, ou ele vai conseguir dar um jeito no Aliassime? E aproveitando nessa mesma resposta, queria que você falasse para mim do que você acha do Sinner e do Musetti, o garoto italiano. Olha, o Aliassime, eu vejo ele jogar desde que ele tem uns 15 anos, que eu via na internet ele jogar. Eles colocavam na internet aqueles torneios Challengers no Canadá, e você vê ele jogar, ele já tinha uma tremenda direita, ele ganhava de todo mundo. Acho que ele ganhou o primeiro Challenger, ele tinha uns 15 anos de idade, ou 16. Mas ele sempre teve uma esquerda meio assim mentirosa, que ele se vira bem abrindo ela na cruzada, mas não é uma esquerda no padrão top 10, vamos colocar assim. O Tony Nadal conhece essa história, porque o Tony treinou o sobrinho, que também tinha um revés mentiroso, e conseguiu fazer o cara ser quem é. Mas eu acho que foi um casamento de circunstâncias. O garoto treinava lá na academia do Tony. O Tony com certeza deve ter se mostrado vou aqui, ajudo, dou um toque aqui, recebo bem ele ali. O outro fala, bom, que comigo o cara que treinou o Rafael Nadal, vou ouvi-lo, e ele foi andando. De repente eu achei que de uma maneira surpreendente, eu
imaginava que o Tony iria, depois de ter feito essa... Ele é um cara que ficou muito ligado ao sobrinho, né? Eu não imaginava, com o sobrinho ainda rodando, jogando tênis, que ele fosse assumir um outro tenista. Acho interessante, não vejo nenhum problema. Acho que ele, com certeza, pode agregar bastante ao garoto, se o garoto tiver a paciência, porque o Tony vai poder trazer coisas para eles que não são exatamente aquilo que está na agenda deles, sabe? São duas cabeças, duas culturas muito diferentes, duas maneiras de encarar o tênis bem distintas. Se o garoto conseguir se adaptar ao jeito Nadal, ele pode ter algum proveito nessa parceria. Eu gosto do Sinner. O Sinner tem uma... Além de ter altura e ter golpes bem sólidos, você vê, ele tem uma boa direita, mas ele tem uma esquerda melhor ainda, ao contrário de, por exemplo, o Félix, que eu acabei de falar. Ele gosta de jogar em cima da linha, ele gosta de pegar a bola na subida, tem a mão e a técnica para jogar ali em cima, o que incomoda muito os outros atletas. Ele parece ser um cara muito bem postado, sabe? Apesar da juventude, você vê que ele é muito tranquilo. Ele não é que nem outros malucos aí que estão sempre sofrendo, quebrando aqui, reclamando dali. O Sinner, ele é bem postado. E isso, com certeza, vai fazer a carreira dele mais fácil. Tem sangue austríaco, né, Paulo? Exatamente. Ele é como chama? A cultura dele, né? A família dele não é italiana. Mas ele está lá. Ele treinou com o Piatti, que também está aí há muito tempo, treinando muitos italianos. Agora o Sinner ele não parece um italiano, como você fala. Você olha para ele, não tem um jeito de italiano. Compara ele com o nosso amigo lá, como que chama o maluco, beleza, lá, o baixinho, né? Quem dele? Qual deles? O Fábio. Ah, Fábio. Fábio foi desclassificado esse ano, que loucura, não? O Fábio é o típico tenista italiano, vamos chamar assim, já vi inúmeros como ele. O Sinner não é exatamente desse estilo, vai. E por isso vai ficar mais fácil a vida dele até. E o Musetti? Musetti eu vi muito pouco jogar, viu, para te falar o que eu acho dele. Não vou me arriscar, para não falar bobagem. Eu acho interessante que quem ganhou Belgrado foi o Berrettini. Berrettini, isso. O Berrettini já está aí, o Berrettini já não é mais nenhuma novidade. O que eu acho interessante, e aqui eu aproveito essa levantada de bola que você deu, é que os italianos há muitos anos não tinham uma leva de tenistas. Eu olhei aí algum tempo atrás, agora na época do Covid, eles tinham de 8 a 10 tenistas nos top 100. 10 no top 100. 10, né? Uhum. Eu lembro disso, que eles tinham, então tinham 10 tenistas, eles tinham 10% de todos os tenistas top 100. Eu acho isso incrível. Me lembro aquela época dos suecos ou dos franceses. Os franceses tinham vários bons jogadores. Eu acho que os italianos encontraram uma maneira de lidar com os tenistas deles. Eles que sempre tiveram bons jogadores, ou pelo menos jogadores talentosos, mas que ficavam pelo caminho. Os italianos diziam que os tenistas deles ganhavam muito dinheiro muito cedo e não tinham a disciplina de continuar investindo na carreira. De repente nós temos aí 10 italianos se dando bem. Eu fico contente de vê-los se darem bem dessa maneira. E muito jovens, né, Paulo? O Berrettini mesmo tem 25 anos, o Sinner tem 19, quer dizer, e os dois entre os 20 do mundo, quer dizer, uma geração nova e já com qualidade, né? Exatamente, eu estou falando, é uma nova geração que está se dando bem. O Fábio aí já é um veterano. Isso. Mas essa nova geração,
E é aquela coisa de sempre. Os que estão ali também encostando, novos, tipo o Sinner, ele já vem com outra pegada. Ah, tá, nós estamos dando certo, então eu vou dar certo também. Essa osmose, eu acredito que exista muito no tênis. Em qualquer esporte, na verdade. Edson Paulo Cleto, te agradeço demais o bate-papo que tivemos aqui. Vou explorar você bem mais ao longo dessa temporada de Saibro, principalmente quando nós chegarmos próximos a Roland Garros. Vamos falar também um pouquinho das meninas na oportunidade correta. Tivemos aí a Bart esse final de semana ganhando lá em Stuttgart, que foi um grande resultado, uma vitória difícil dela, e é uma jogadora que eu gosto demais porque tem justamente aquele tênis bonito, elegante, variado, que eu acho que ajuda demais o circuito feminino. Mas vamos deixar para falar o feminino numa outra oportunidade. Grande abraço para você e obrigado. Um abraço para vocês, e um abraço para todos os seus ouvintes. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.